Você já se perguntou por que nasceu justamente nessa família? Por que tem pais tão diferentes de você, irmãos que parecem de outro planeta, ou até laços que machucam mais do que acolhem? Será que tudo isso é acaso? Ou existe um motivo espiritual por trás de cada reencontro, cada conflito e cada laço que a vida teceu? O Espiritismo nos ensina que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Antes de reencarnarmos, participamos de um planejamento cuidadoso no mundo espiritual. Escolhemos as provas, os afetos e até as dificuldades que iriam nos ajudar a crescer. A família, por mais imperfeita que pareça, é o primeiro campo de aprendizado do espírito. É onde a vida nos convida a reparar erros, a perdoar antigas feridas e, principalmente, a aprender o amor verdadeiro, aquele que não depende de afinidade, mas de compreensão e entrega. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que nasceu exatamente nesse lar, qual o significado espiritual das relações familiares difíceis e o que os espíritos superiores explicam sobre como transformar a convivência em evolução. Fica comigo até o fim, porque entender esse tema pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria história e te ajudar a perceber que o amor, mesmo quando dói, nunca é em vão. O planejamento espiritual antes do nascimento. Segundo o Espiritismo, nada na nossa vida é obra do acaso. Antes de reencarnarmos, cada um de nós passa por um processo profundo de preparação no mundo espiritual. Um verdadeiro planejamento reencarnatório. Como ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questões 258 a 260, o espírito participa da escolha das suas provas e das circunstâncias que o ajudarão a evoluir. Isso inclui o corpo, o país, o tempo histórico e, principalmente, a família onde vai nascer. Sim, nós aceitamos e muitas vezes pedimos para viver ao lado de determinadas pessoas. Alguns laços são de amor antigo, outros de resgate. Às vezes, aquele pai autoritário, aquela mãe difícil ou aquele irmão distante são espíritos com quem já tivemos histórias de conflito em outras vidas e que agora a misericórdia divina reúne novamente, não para punir, mas para reconciliar. Os mentores espirituais explicam que a família é o primeiro círculo de convivência moral do espírito. É nela que ele aprende a domar o orgulho, a cultivar paciência e a desenvolver o amor que ainda não sabe sentir plenamente. Reencarnar em um determinado lar, portanto, não é sorte nem azar. É uma escolha orientada pela lei de causa e efeito, ajustada à necessidade evolutiva de cada alma. Os laços de sangue servem como instrumentos para a cura espiritual e o progresso moral. Em algumas situações, o espírito aceita nascer em um ambiente desafiador, um lar conturbado, com carências materiais ou afetivas. Outros retornam junto de afetos sinceros, com quem formam verdadeiras colônias familiares, sustentando uns aos outros na caminhada. Em todos os casos, há propósito, aprendizado e justiça divina. Nada é aleatório. Como dizem os espíritos superiores, os laços de família não são formados pelo acaso. Resultam de antigas afinidades e compromissos espirituais. Por isso, o lar em que você nasceu é parte essencial da sua história evolutiva. É o cenário que a vida preparou para que você corrigisse o que ficou pendente e aperfeiçoasse o que já floresceu. Ninguém cai numa família errada. Nós nascemos onde a alma mais precisa aprender a amar. A família como escola de evolução espiritual. No Espiritismo, a família é vista como a primeira e mais importante escola do espírito. É dentro dela que aprendemos, de forma prática, aquilo que os livros e as palavras sozinhos não conseguem ensinar: o amor em ação. Cada convivência, cada relação familiar é uma aula de aperfeiçoamento moral. É ali que somos convidados a exercitar a paciência com quem pensa diferente, a tolerância diante das imperfeições alheias e a indulgência com as falhas que tanto nos irritam. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, a família é um grupo de espíritos reunidos pelos laços do passado, unidos para se ajudarem mutuamente no progresso. Isso significa que, quando nascemos num lar, não estamos apenas recebendo carinho e proteção, estamos sendo chamados à tarefa de servir,
compreender e transformar a nós mesmos por meio das relações. A família é o primeiro ambiente em que o espírito aprende a conviver com as diferenças. No trabalho e na sociedade, podemos escolher com quem nos relacionar. Em casa, não. E é justamente nessa impossibilidade de fuga que a vida nos convida à superação do ego. Cada conflito, cada divergência é uma chance de desenvolver virtudes que ainda dormem em nós. Os espíritos ensinam que, muitas vezes, aquele familiar que mais nos incomoda é o que mais contribui para o nosso crescimento. Ele desperta em nós o que precisa ser curado: o orgulho, a impaciência, a intolerância. Por isso, não é ele o problema, é o espelho da nossa lição. Quando olhamos a família sob essa ótica espiritual, deixamos de esperar perfeição e passamos a ver propósito. Deixamos de nos perguntar por que isso está acontecendo comigo e passamos a refletir o que eu preciso aprender com isso. Essa mudança de olhar é libertadora, porque, em vez de carregar ressentimentos, passamos a entender que cada relação é uma oportunidade divina de progresso. A família, portanto, não é apenas um núcleo biológico, é um laboratório sagrado, onde o espírito experimenta, erra, repara e aprende. E cada gesto de compreensão, cada perdão concedido, cada esforço silencioso de amor é uma vitória moral que ecoa muito além dessa vida. Quando há dor, rejeição ou laços difíceis. Nem todas as famílias são harmônicas, nem todos os lares são lugares de afeto e acolhimento. Muitos de nós nascemos em ambientes marcados por conflito, rejeição ou até sofrimento. E a primeira pergunta que surge é: por que Deus permitiria isso? O Espiritismo responde com clareza e compaixão. Não se trata de castigo, mas de oportunidade de reparação e crescimento. Antes de reencarnar, o espírito sabe das provas que o aguardam. Ele aceita, às vezes com lágrimas, mas também com esperança, as condições que poderão libertá-lo de débitos antigos e fortalecer suas virtudes. Assim, muitas das dores familiares que vivemos hoje são reencontros de espíritos em reajuste. Aquele pai que nos rejeita pode ter sido em outra vida alguém a quem ferimos. Aquela mãe controladora pode ser uma alma que ainda teme perder o afeto que um dia lhe negamos. O filho rebelde pode ser o mesmo espírito que, outrora, pedimos para ajudá-lo a reencontrar o caminho. Esses reencontros, por mais desafiadores que sejam, são atos de misericórdia divina, porque Deus permite que o amor, mesmo ferido, tenha uma nova chance de florescer. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, as aflições da vida são provas ou expiações necessárias à purificação do espírito e sempre lhe trazem proveito. Isso não significa aceitar abusos ou anular-se diante da dor. O Espiritismo não prega submissão cega, mas compreensão lúcida. A lição essencial é curar o coração sem endurecer a alma. Mesmo quando o perdão parece impossível, o simples desejo de não alimentar ressentimento já é um passo gigantesco. Os espíritos dizem que quando perdoamos de verdade, libertamos duas almas ao mesmo tempo, a do outro e a nossa. Há famílias que se amam em silêncio e há famílias que se curam em conflito, mas em ambas o que Deus espera é o mesmo, que o amor prevaleça. A dor familiar é um convite à evolução mais profunda, porque ela nos obriga a exercitar o amor onde ele parece faltar, e é justamente aí que o espírito mais cresce. O propósito espiritual dos reencontros familiares. Cada reencontro familiar é um ato de planejamento divino, tecido com sabedoria e justiça por leis que ultrapassam a compreensão humana. Os espíritos ensinam que ninguém se encontra sem razão. Os afetos e desafetos que nos cercam hoje são as mesmas almas que já cruzaram nosso caminho em outras existências. Alguns retornam para continuar histórias de amor interrompidas, outros para reparar erros, restabelecer harmonia e transformar o ódio em perdão. Em O Livro dos Espíritos, Kardec explica que esses vínculos são resultados de afeições anteriores e de compromissos assumidos antes da reencarnação. Ou seja, as relações familiares são continuidades do passado espiritual, não pontos isolados do presente. Esses reencontros cumprem três grandes propósitos: reparar o que foi ferido, aprofundar o que já é luminoso, ensinar e aprender juntos.
Mesmo nas relações mais desafiadoras, há um fio invisível de aprendizado que conduz todos os envolvidos. Os papéis mudam de vida para vida, pais, filhos, irmãos, mas a lição é sempre a mesma: aprender a amar melhor. Quando percebemos que a família é o palco de reencontros milenares, deixamos de nos sentir vítimas das circunstâncias e passamos a enxergar o lar como um projeto espiritual em andamento. Cada alma presente está aí por um motivo divino, e o propósito de todos é o mesmo: crescer, perdoar, servir e evoluir juntos, até que o amor se torne natural, transformando a convivência em oportunidade de amor e libertação. Saber que não nascemos na família errada é o primeiro passo, mas o segundo e mais importante é transformar essa convivência em oportunidade de crescimento e libertação. A reencarnação nos coloca lado a lado com almas que nos desafiam, não para que soframos, mas para que aprendamos a amar com consciência. Amar com consciência é muito mais do que sentir afeto, é compreender, respeitar, perdoar e agir com paciência mesmo quando o coração se cansa. Cada diálogo difícil, cada silêncio pesado, cada desencontro é uma lição viva de humildade, indulgência e superação do orgulho. Nada é desperdício. Transformar a convivência começa por dentro. Diminuir a cobrança, abandonar a necessidade de ter razão e praticar o perdão, mesmo que o outro ainda não compreenda. O perdão no nível espiritual liberta a alma e harmoniza os laços familiares. Cada vez que escolhemos a compreensão em vez da crítica, a empatia em vez da indiferença e a serenidade em vez da vingança, estamos, na verdade, elevando a vibração espiritual da família inteira. Quando conseguimos enxergar nossos familiares como companheiros de jornada e não como obstáculos, a vida muda de sentido. A dor perde o peso e o amor ganha profundidade. O verdadeiro lar não é o lugar onde tudo é fácil, mas onde cada coração, aos poucos, aprende a brilhar. E quando isso acontece, a missão familiar se cumpre e o espírito se liberta. Agora que você entende que ninguém nasce em família por acaso, pode começar a olhar para seus laços com novos olhos. O lar é o primeiro laboratório do amor e o terreno mais poderoso para a evolução do espírito. Cada desafio, cada dificuldade e cada gesto de amor silencioso tem um propósito: nos ensinar a amar, perdoar e evoluir. Se este vídeo trouxe clareza ou emoção para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o amor começa dentro de casa, e é nele que a alma aprende a brilhar para sempre.